Sem Thiago Alaba, Douglas Costa de volta para o Bayern de Munique, Hudson-Odoi na mira dos bávaros, Bundesliga no futebol. Olha, os bávaros já foram campeões de tudo em 2020, então como que eles vão fazer para disputar e ganhar tudo de novo nessa temporada? Ainda mais sem Thiago Alcântara, né? Então assiste o vídeo para ver quem sai, quem fica, rumores de transferência e ainda para eu te mostrar que vale a pena assistir o Bayern de Munique na temporada que vem, principalmente com a transmissão do campeonato alemão no OneFootball. Ah, Lucas, do que você tá falando? Cara, se você não sabe, o OneFootball vai transmitir os jogos da Bundesliga, primeira e segunda divisão, então fique esperto que vai ser massa demais. Bem, seja bem-vindo ao OneFootball Brasil, eu sou o Lucas Figueiredo e essa é a escalação do Bayern de Munique para a temporada 2021. Todo mundo sabe a máquina que se tornou o time de Hans Flick, né? Técnico e objetivo. O grupo se entrosou e destruiu os adversários nesse último ano. Só para você ter uma ideia, a última derrota do clube em jogos oficiais foi em 2019. Então, só por isso já dá para perceber que, teoricamente, não tem muito como melhorar esse time. Só que com a temporada 2021 chegando, o Bayern deve ter algumas saídas e chegadas que influenciam diretamente no time titular. Thiago e Alaba podem sair, bem como a chegada de Sané e a presença de jogadores mais novos, que já estão no plantel, podem se tornar mais frequente entre os 11 iniciais. Então, vamos dar uma olhada primeiro como o time terminou na temporada passada, né? E já dá até para pular a parte do goleiro. O Neuer jogou muito, de novo, e continua sendo um dos melhores do mundo e isso não vai mudar tão cedo, então aqui tá bem tranquilo. Tanto em relação à continuidade no clube, Neuer só sai do time morto, né, quanto com relação à qualidade. Mas enquanto o goleiro foi um nome certo durante o ano passado, né, a zaga foi uma bagunça geral, principalmente por causa da rotura nos ligamentos cruzados de Sul, que era teoricamente o grande nome defensivo do Bayern de Munique. Então o time ficou com Boateng e o improvável Alaba se destacando como um dos grandes nomes centrais da defesa no futebol europeu como um todo, né? Essa mudança que teoricamente daria mais chance a Lucas Hernandes, na verdade mostrou a desconfiança com relação ao jogador, né? Ele que é o cara mais caro da história do time, não teve lugar nem com a clara necessidade de um defensor. E o Alaba improvisado foi a preferência de todos os treinadores para esse time dos bávaros. E sobre a oportunidade para que o Davis pudesse assumir com maestria, né, a lateral esquerda, garantindo não só o seu lugar entre os 11 iniciais do Bayern de Munique, mas também um lugar entre os melhores do mundo no ano. Com apenas 19 anos de idade, ele foi um dos jogadores que mais atuaram nessa temporada que passou e um dos mais elogiados, não só pela imprensa como por Flick mesmo. Foi um dos grandes trunfos desse time em 2020. Já na lateral direita, também tivemos um titular bem absoluto que foi Pavard, e também graças a uma mudança de posição. O Pavard chegou em 2019 e ao invés de ser apenas uma opção o Kimmich na direita do time, foi tão bem nos primeiros jogos que dá oportunidade ao alemão de atuar como volante, sem que o time perdesse qualidade na lateral direita. Isso abriu várias portas e opções ao Flick, né? Principalmente na Champions League, onde ele variava o titular à direita de campo de acordo com o adversário ou a necessidade do time. A volância também foi um ponto forte do elenco em 2020, porque vimos, além do Kimmich, aos poucos se garantir como o melhor da posição, sendo super seguro, defensivamente capaz de organizar e liderar a saída de bola, como a gente viu também o Thiago lembrar a todos por que o Guardiola sempre gostou tanto do seu estilo de jogo, né? Quando o Kimmich ia para a lateral direita, o Thiago recuava e o time como um todo se mantinha, né? Mantinha suas características. Isso aumentava a capacidade do Bayern de Munique sair com a bola, né? Com o Thiago e Kimmich, o time acaba ganhando qualidade de passe e foi inclusive essa a preferência de Flick durante os jogos da Champions League. Outro nome que foi um dos preferidos nas listas de titulares do Bayern de Munique e queridinho de Hans Flick foi Goretzka. Ele que a galera anda falando tanto, né, por causa do ganho de massa que ocorreu nos últimos anos, mas a evolução dele foi muito além disso, principalmente na última temporada. Ele se tornou um dos melhores meio-campistas do mundo naquele perfil box to box, ou seja, o cara que busca a criação de jogadas no início da área defensiva e chega como opção ofensiva na área adversária. O Goretzka foi uma das cartas na manga de Flick para ajustar o time depois da saída de Niko Kovac no fim de 2019. Kovac dava preferência para Tolisso, usando com frequência
até mesmo 3 jogadores no meio campo, enquanto Flick apostava apenas em Goretzka e Thiago, ou Kimmich, né? Colocando Miller mais vezes e principalmente como um meio atacante. O Tolisso que acabou sendo deixado de lado pelo novo treinador e virou mais uma opção de segundo tempo dos bávaros. Já o Miller voltou a ter muita importância e provou que essa era, sem dúvida, a melhor opção. O alemão foi essencial no ganho de desempenho depois da saída de Kovac. Foi o grande articulador do time, ainda se movimentando bem e aparecendo muito, tanto como playmaker como dentro da área, para finalizar as jogadas. Ele foi o coringa do Flick na Champions e nas últimas rodadas da Bundesliga. O número surreal de assistências e gols falam por si só, né? Até o Coutinho chegou a jogar nessa posição de meio atacante algumas vezes, deslocando o Miller mais para a direita de campo, ocupando lá a posição do Gnabry, né? Ou às vezes o Coutinho entrava mais para a ponta esquerda com o Miller centralizado, mas o brasileiro não conseguiu se firmar e acabou também se tornando apenas um reserva de luxo no elenco bávaro. A ponta esquerda que teve vários donos durante 2020, variando de Coutinho, Perisic e Coman. Perisic era uma opção mais técnica, né, voltada para um ataque à linha de fundo e cruzamentos, e algumas aparições na área, enquanto Coman se mostrou um jogador mais agudo, buscando conduzir mais a bola em direção ao gol. O Coutinho, por outro lado, jogava frequentemente mais recuado, centralizando para a passagem de Davies nos avanços do lateral. Do lado oposto, Gnabry foi o destaque positivo na temporada, né, sendo parte importantíssima do poderio ofensivo do Bayern, tanto com Kovac como com Hans Flick. Ele e o Lewandowski tiveram um ano espetacular, né? Os dois foram parte frequente dos 11 iniciais do Bayern. Então, esse é mais ou menos o time que terminou a temporada 2019-2020. Eu nem considerei o Perisic e o Coutinho porque os dois já voltaram para os seus respectivos times. Eu coloquei o Kimmich na lateral porque foi a escolha do treinador nos jogos da Champions. Mas isso é só um esqueleto, né? O Flick não deve mudar o estilo de jogo para a temporada que vem. Aliás, nem faz sentido ele fazer isso. O Bayern ainda sofre um pouco em questões defensivas, mas a estrutura deve ser a mesma. Só que temos um porém. O Thiago, por exemplo, está de malas prontas. O filho do Mazinho já é dado como certo no Liverpool para o ano que vem. Apesar de ainda nada oficial, a transferência de 27 milhões de euros já está prestes a acontecer. Javi Martinez também já declarou interesse em sair do clube. Isso obriga o Kimmich a assumir a volância e garante Pavard na lateral direita. Até aqui, nenhum problema, né? Esse padrão foi bem utilizado por Flick ainda. Na linha defensiva, a volta de Sul pode fazer com que Alaba não seja um titular tão absoluto. E o pior, Alaba pode acabar sendo negociado, né? Na minha opinião, se isso acontecer vai ser um erro, mas Sul não tem a mesma velocidade e a linha alta da defesa do time alemão vai sofrer muito. Ainda mais que Pavard na lateral não tem a mesma capacidade defensiva de Kimmich. O Alaba, que é ex-lateral e hoje zagueiro, né, estava negociando sua renovação nesses últimos dias, mas teve um desacordo com a diretoria do clube, mas desacordo feio mesmo, rolou treta e dizem que o agente do jogador xingou o presidente honorário do Bayern de Munique de piranha gananciosa. Assim, a saída se torna bem provável, né? E caso isso aconteça, a surpresa dos 11 iniciais pode ser Lucas Hernandes. Ele é mais veloz que Sul ou Boateng e pode ser a peça ideal para a posição, né? Assim, sendo Sul e Hernandes o futuro dessa linha ofensiva do Bayern, já que o Boateng tem 32 anos de idade. Já mais pra frente, a chegada do Sané deve mandar Coman para reserva, e já é o esperado, né? Isso vai tornar o lado esquerdo do Bayern de Munique uma máquina de velocidade com Davies no apoio ofensivo. Sané deve ser a única contratação de peso do time, mas chega justamente para a única posição do ataque que ainda era instável. Acontece que, com a saída de Perisic e Coutinho, o plantel fica sem jogadores de reposição para as pontas, né? Só com o Coman. Ainda mais quando Lewandowski não joga, a opção para centroavante foi o Miller ou o Gnabry. Isso fez o Bayern nos últimos dias sondar alguns jogadores para a posição, e o primeiro deles foi justamente o Douglas Costa. O brasileiro que está na Juve já tem uma passagem pelo Bayern de Munique e foi dado como dispensável, né, pelo Pirlo para o ano que vem. Isso fez com que a diretoria bávara olhasse para o jogador como um possível reforço, talvez negociando alguns jogadores. Mas o Thiago, que era o preferido para essa negociação, com a ida dele para o Liverpool, a troca por outros atletas ficou um pouco mais difícil e improvável que essa negociação realmente ocorra agora. Mas eu gostaria de ver a volta dele para o Bayern de Munique. O Douglas Costa, cara, é muito bom. Ele só se machuca muito, né? Agora, vamos lá. Com a ida do Thiago para o Liverpool e o negócio com o Douglas Costa esfriando, o Bayern de Munique se virou para uma opção
mas interessante a longo prazo, que é justamente Callum Hudson-Odoi, do Chelsea. A joia de 19 anos seria uma contratação visando já a nova geração, né? Coisa que os bávaros fazem muito bem, que é se renovar. O Hudson-Odoi é um dos jovens que vem surgindo nesse Chelsea e a proposta do clube alemão seria de 45 milhões de euros. Já é um caso antigo, já que desde 2019 existe esse assédio pelo jogador, mas convenhamos que seria uma boa, né? Bem, independente de Hudson-Odoi ou Douglas Costa, esse ficou o time de 2021. E aí? Ficou mais forte ou mais fraco do que eu postei no começo do vídeo? Escreve aí embaixo a sua opinião e não esquece de se inscrever e clicar no sininho para não perder nenhuma novidade do canal. Para você ver vídeos anteriores, você pode clicar aqui. Não esquece também de baixar o aplicativo para ficar com a Bundesliga na palma da sua mão. Valeu pela atenção e até a próxima!